Olá, seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Eu sou a professora Yolanda e hoje vou trabalhar a modelagem de análise, trabalhando a segunda técnica de modelagem, seguindo a UML, ou seja, a linguagem de modelagem unificada. Então, nós vamos trabalhar com o diagrama de classes. Lembrando que nós estamos trabalhando seguindo uma linguagem de modelagem, a UML, que a proposta dela vem no caso da fusão de 3 métodos de desenvolvimento, trabalhando exatamente com uma proposta de técnicas de modelagem para fazer a documentação, seja da atividade de requisitos ou seja da atividade de análise. Então, nós estamos evoluindo na modelagem do sistema. Trabalhamos já o diagrama de use cases. E o diagrama de use cases, dentro da classificação, conforme a classificação da UML, é uma técnica de modelagem comportamental. Porém, ele indica, através deste diagrama, as funcionalidades do sistema. Então, no caso, quais são os serviços, quais são as funcionalidades que o sistema tem o quê? Que disponibilizar para o usuário. Depois, nós vamos avançar nessa modelagem e ainda documentar exatamente o que cada funcionalidade representa, pensando nessa funcionalidade em tempo de execução. Ou seja, o usuário executando o sistema, o que vai acontecer. Então, tem uma técnica, ou na verdade mais de uma técnica de modelagem, para demonstrar esse funcionamento. Mas ainda não é o momento. Certo? Não é o momento de trabalhar detalhadamente, demonstrando o comportamento de forma gráfica. Aí depois nós vamos trabalhar o quê? Evoluindo nessa modelagem, dando ênfase à parte de estrutura, ou seja, trabalhando com ênfase nos dados. Então, essa primeira identificação das funcionalidades, qual que é a proposta? Uma vez que eu já tenho esse diagrama, agora eu posso documentar esses use cases, porém de uma forma descritiva. Não é considerada uma técnica de modelagem, tá certo? É considerada, então, um complemento do diagrama de use cases. Então, nós vamos trabalhar nessa teleaula. Primeiro, verificando quais são os formatos que eu posso fazer essa documentação e depois, no segundo momento, vamos avançar já trabalhando, então, com o diagrama de classes. Então, vamos lá, ainda conferindo quais são as competências da nossa teleaula. Então, exatamente a proposta é que você conheça os formatos, os tipos de documentação dos use cases e depois, a partir do momento que eu já tenho uma noção, a partir daquele use case, quais são os passos para demonstrar a execução básica desse use case, nós vamos nos preocupar com os dados. E aí, avançando com a modelagem do diagrama de classes. Então, é muito importante que você tenha essa noção da documentação para você agora fazer um detalhamento, não ainda a nível de programação, mas como complemento dos use cases. Iniciando a documentação dos use cases. Então, eu já tenho a representação gráfica do diagrama de use case, ou seja, eu tenho o ator demonstrando a interação com as suas funcionalidades, ou seja, com o que ele interage. E agora, então, essa documentação vem como proposta para você fazer uma descrição, uma narrativa, registrando, então, pensando já na execução do sistema, daquela funcionalidade específica, descrever os principais passos, ou seja, os eventos, nós vamos narrar os eventos para demonstrar a execução do use case. Vamos lá, conferindo os conceitos. Então, lembrando que nós estamos trabalhando seguindo a UML 2.0 e agora nós vamos trabalhar com a documentação do caso de uso. Então, essa documentação, a proposta entre as várias definições.
Costuma-se descrever por meio de uma linguagem simples a função em linhas gerais do use case, destacando quais atores interagem com o mesmo, quais etapas devem ser executadas pelo ator e pelo sistema para que o use case execute sua função, quais parâmetros devem ser fornecidos e quais restrições e validações o caso de uso deve possuir. E aí, no caso, não existe um formato específico de documentação para os use cases. Então, nós vamos ver alguns exemplos de alguns formatos, mas não existe um único formato. Então, esse formato ele é flexível, permite que se documente o use case de forma que se considerar melhor até mesmo através de pseudocódigo, ou seja, numa linguagem próxima à linguagem de programação. E ainda, avançando na modelagem da proposta da UML, nós vamos posteriormente, essa mesma documentação agora, essa mesma narração, que vai ser feita no formato descritivo, narrando a execução do use case, nós vamos depois, em determinado momento, representar essa narração através de duas técnicas de modelagem, que aí sim, o objetivo é mostrar toda a interação entre todos os elementos do meu sistema, ou seja, dos objetos, das classes, dos eventos e assim por diante. A maioria dos autores, eles fazem a descrição, fazendo então, no caso, como sugestão de dividir essa documentação através de cenários. E aí vem os chamados cenário principal e cenários alternativos. Ou seja, cenário principal e cenários alternativos, ou também cenário, curso normal e cursos alternativos. Ou alguns autores ainda chama-se de cenário ou descrição essencial, que refere-se a quê? Então, o cenário principal, vou manter a nomenclatura de cenário principal, de um use case. Considera-se o quê? Então, se eu tenho um use case, manter aluno, manter professor, que refere-se ao cadastramento, a funcionalidade de cadastrar, seja o verbo cadastrar ou seja o verbo manter. Eu quero tratar quais operações que consistem, no caso, esse cadastramento. Se é um cadastramento, a operação principal refere-se à inclusão do objeto. Então, quer dizer o quê? Que no cenário principal, todo use case, nessa narração, tem que ter a descrição do seu chamado cenário principal, ou seja, exatamente a proposta de execução daquele use case. Eu tenho que pensar que eu tenho que narrar, descrever todos os eventos, favorecendo a descrição, a execução do que se refere ao use case. Então, no caso de um cadastro, eu vou descrever no cenário principal todos os eventos pertinentes à inclusão. E depois, em um cadastro, uma vez que eu faço a inclusão, que eu já tenho então o meu objeto criado, eu tenho que ainda considerar a alteração ou, no caso, ainda a exclusão do meu objeto. A maioria hoje não se permite fazer uma exclusão e sim gerenciar o status do objeto, ativá-lo ou desativá-lo, ok? Mas eu posso fazer a recuperação do objeto para fazer uma consulta daquele objeto. Então, no caso, a alteração e essa consulta, eu vou tratar isso nos chamados cenários alternativos. Então, toda descrição de um use case, obrigatoriamente, ele vai ter um cenário principal. E ele pode ter o quê? Um ou mais cenários alternativos, dependendo das condições que eu vou me deparar em algum momento descrevendo a execução desse use case. Então, vamos agora conferir quais são os tipos de documentação de use case.
Então, considerando que não existe um único formato, conforme a própria OML coloca, mas eu posso o quê? Seguir alguns padrões de acordo com a proposta de alguns autores. Verificando. Então, um formato de descrever a documentação é o chamado formato contínuo. Esse formato contínuo, como que é essa proposta de relatar esse use case? Eu indico o nome do use case e esse nome sempre vai respeitar a padronização, a nomenclatura, de acordo com a metodologia, no caso que a empresa ela define. E lembrando, o nome do use case, eu vou descrever, eu vou indicar exatamente como está no diagrama. Então, se no meu diagrama eu tenho lá, se eu utilizei o verbo manter, manter aluno, quem que é o ator? Lembrando, o ator é o responsável em informar os dados para que ocorra a execução desse use case. Então, se eu usei o verbo aqui manter, no momento que eu for aqui fazer a descrição desse use case, é a mesma nomenclatura. Então, eu posso utilizar aqui como padrão de nomenclatura da empresa uma identificação numerada, mas eu vou manter a mesma nomenclatura, manter aluno. Não posso aqui colocar manter, mas depois aqui colocar cadastrar. Aí depois, se faz uma breve descrição, simplesmente falando de uma forma geral, o que representa aquele use case, pré-condições no caso, o que tem que acontecer antes de executar o use case. Quais são os atores envolvidos? Os atores envolvidos, lembra, todo use case ele tem sempre um ator primário, que é aquele responsável em informar os dados para que ocorra a execução do use case, ou seja, então, essa interação. Mas eu posso representar atores secundários também. Então, aqui você pode indicar tanto ator primário e atores secundários. Depois, você abre nesse formulário a indicação e uma descrição que vai indicar exatamente a tarefa para representar o mundo perfeito, sem exceções, relatando essa descrição do use case, que é o chamado cenário principal. Uma vez que você indicou, se deparou nessa descrição do cenário principal com alguma condição, com alguma restrição, é no cenário alternativo que eu vou abrir e vou fazer essa descrição. Porventura, dependendo do use case, pode ter a indicação de algum requisito especial, tá certo? Alguma situação que não foi contemplada anteriormente, depois nós vamos ver um exemplo. E se você quiser, como última seção desse exemplo de documentação, eu indico aqui já os dados, está certo? Então, os dados. O que eu estou me referindo aos dados ali como última indicação nesse formato desse formulário? Referindo aos atributos. Então, eu tenho que pensar como? O meu use case, pegando esse mesmo exemplo, é o use case manter aluno. Se é manter aluno, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar, pensando na inclusão, quais são os atributos para o contexto do sistema acadêmico que eu vou, então, indicar para fazer o cadastro do aluno. Por exemplo, número de matrícula, nome, endereço completo. Nesse momento, endereço completo, eu já discrimino todos os atributos. Por exemplo, endereço é constituído de logradouro, número do logradouro, bairro, cidade, estado. Então, eu faço sempre a indicação discriminada dos atributos. Então, nesse momento que eu estou fazendo essa descrição do use case, eu já tenho que pensar exatamente nessa execução prévia. Não vou entrar em detalhes de implementação, pensando na execução final, mas eu já tenho que ter, posso dizer, um protótipo inicial dessa minha interface. E eu sempre deixo essa sugestão. Eu acho que vale a pena, nesse momento, no momento que você for agora fazer essa narração, essa documentação do use case, faça já, no caso, um protótipo correspondente a essa interface. Facilita muito, no caso, para essa descrição. Voltando ainda, o outro formato
é o formato chamado formato tabular. Esse formato tabular, na verdade, é uma tabela que, então, eu represento numa tabela, separando aqui, na verdade, duas colunas. Bem simples, vou ter aqui praticamente os mesmos, a indicação dos mesmos itens, nome do caso de uso geral, faço aqui a descrição. Só que no momento que eu for aqui descrever as ações, eu separo em ações do ator e ações do sistema. Então, eu descrevo a indicação do ator informando os dados e depois o que o sistema está executando. Então, é um formato chamado formato tabular. E o formato numerado? Eu prefiro esse formato numerado. Ele faz essa descrição narrativa, certo? Dos use cases, também separando em cenário principal e cenários alternativos. Porém, nessa descrição, eu vou numerando, no caso, os eventos, certo? Partindo aqui de numeração sequencial e depois eu também faço a indicação chamando cenários alternativos. Então, aqui um exemplo agora, considerando a descrição deste use case, do manter curso de graduação. Então, é o estudo de caso referente à modelagem do sistema de eventos de extensão universitária. Neste exemplo, posso dizer ainda que é uma versão ainda não detalhada do meu diagrama de use case, porque indiquei só uma relação. Em algum momento, vale a pena você rever e indicar todas as relações. Então, olha só, o ator é o professor, ele é o responsável em informar os dados, ele que vai manter a interação aqui para cadastrar o curso de graduação. Então, foi indicada uma numeração, considerando que de todos os use cases identificados, então eu posso fazer uma listagem prévia, faço aqui uma listagem de todos esses use cases e faço a indicação, então, quem será o use case 1, 2 e assim por diante. Aqui, um simples cabeçalho indicando o nome do use case, uma breve descrição. Então, neste caso, neste exemplo, professor, que é o coordenador, informa os dados para realizar o cadastro de um curso de graduação. Quem que é o ator principal? Eu indico ali o ator professor. Neste caso, eu inicio, então, de uma forma sequencial a descrição do cenário principal. Então, lembrando, cenário principal, eu vou descrever exatamente todos os passos, que é chamado de mundo ideal, ou posso dizer todos os passos, todos os eventos que favorecem a execução, o qual eu indiquei que é a funcionalidade que está indicando o use case. Então, se é manter curso de graduação, quer dizer que, no mínimo, eu vou ter que tratar a inclusão, a alteração e, no mínimo, recuperar o próprio objeto cadastrado, que seja recuperar, obter, consultar, que seria o próprio objeto. Então, o cenário principal, eu vou descrever todos os passos que favorecem a indicação da criação do objeto. Então, olha só, ficou. Evento 1, professor solicita cadastro do curso. 2, sistema exibe cadastro do curso. Então, sempre pensando que eu estou descrevendo os passos da interação do ator, que neste exemplo é o professor, ele interagindo com uma interface gráfica, tá certo? Então, ele interagindo com uma interface gráfica, que essa interface gráfica é o meu sistema, o qual representa ali a funcionalidade que é o manter curso. Então, é sempre aqui, ator, mundo externo, interagindo agora com o sistema que eu estou representando, que na verdade aqui é o nosso use case. Por isso que sempre as palavras, elas se alternam entre professor, que é o ator, e ora eu chamo de sistema. Então, ator interagindo com sistema.
Aí, no caso, ele coloca, professor solicitou, então, cadastro, sistema exibiu o cadastro, professor informou o código do curso. Aqui poderia informar ou não. O próprio sistema poderia gerar o código do curso. Se aqui foi informado, porque provavelmente tem aí uma padronização desse código, não é um código sequencial. Uma vez que ele informou, o sistema tem que verificar se esse curso ainda não está cadastrado. Então, olha só. Se eu quero fazer a inclusão, se o meu cenário principal, sendo de um cadastro, refere-se à inclusão, então eu tenho que considerar que o curso não está cadastrado para que eu continue os eventos, os passos que favoreçam a criação desse objeto, pensando aí que é o mundo ideal para realizar essa operação. Por isso que aqui eu neguei. Porém, e se o curso existir? Se o curso existir, então eu vou abrir o chamado cenário alternativo correspondente ao evento 4. Então, continuando, considero que ele não existe, o professor informou os demais dados, o sistema valida que categoria do curso está cadastrado, então lembrando, categoria por quê? Todo curso de graduação, ele tem uma classificação quanto à sua categoria. Tá certo? Então, isso já pensando ali no caso que eu já tenho essa informação. Sistema recupera dados da categoria do curso, então considera-se que o curso, as categorias já estão cadastradas. Professor confirmou o cadastro, o sistema registrou o curso, ou seja, criou então o objeto que eu estou cadastrando. O sistema emitiu uma mensagem informando que o curso foi cadastrado com sucesso e finalizei a inclusão. Agora, olhe só, cenário alternativo 4. Então, se no cenário principal, o 4, o curso não existia, e agora eu trato, então, a situação inversa. Aqui, se ele existir. Se ele existir, agora olhe só como que é feito esse formato. Abre-se como subitem do correspondente ao evento que você está indicando aqui ao cenário alternativo. Se ele existe, então ele recuperou, eu tenho que indicar. Agora ele vai permitir, neste exemplo, ele está permitindo alteração ou exclusão. Se eu tenho duas opções, eu tenho que continuar com uma delas. Então, eu tratei, escolhi alteração e a outra opção eu vou jogar no outro cenário alternativo. Então, olha só, abrir depois cenário alternativo, se aqui é alteração, o contrário de alteração vai ser a exclusão. E aí depois confirmou, indicou quais são os atributos que podem ser alterados, confirmou a alteração, o sistema fez o quê? Atualizou os dados do curso e encerrou o caso de uso. Então, olha só, tratei um cenário alternativo, desse cenário alternativo eu estou abrindo outro cenário alternativo. Então, se é o cenário alternativo correspondente ao 4.3, que é a condição inversa do que eu indiquei no cenário alternativo 4, então agora 4.3.1, 4.3.2 e assim por diante. Então, aqui, todos os passos que favorecem o quê? A exclusão. E ainda continuando, eu tenho o alternativo do 4.3.1, por quê? Ele verificou no momento da exclusão, que tinha objeto associado ao curso que eu indiquei a exclusão. Então, o sistema não pode permitir a exclusão. Isso quer dizer o quê? Então, suponha, você, aluno, vamos considerar aqui o João, do curso de ADS, certo? Então, se porventura o usuário aqui tentou excluir o João 487, vamos supor que seja esse João. Então, lá no cadastro de matrícula, então na classe matrícula, existe matrícula para o João, tá certo? Então, que é o código 87. Então, o sistema tem que fazer essa consistência, ele não pode permitir. Lógico, se você fez isso, tratou a integridade referencial no banco de dados, o próprio sistema vai tratar, o próprio banco vai gerenciar isso, mas eu tenho que tratar a mensagem, tá ok? E aí depois o cenário alternativo do 6 corresponde o quê?
considerando que a categoria do curso não está cadastrada, lembra que ele selecionou uma categoria, se ele não está cadastrado, então agora eu abro a opção de cadastrar. A opção de cadastrar é o quê? Refere-se a um outro use case. Então, cadastrar categoria de curso, simplesmente eu chamo o outro use case. Não preciso demonstrar todos os passos, porque é um outro use case. E, por fim, cenário alternativo 8, curso alternativo 8. No caso, se o professor não confirmou o cadastro, ele vai cancelar, o professor então cancela, o sistema emite mensagem informando que será cancelado e encerrou. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa descrição pensando na execução. Por isso que eu comentei, vale a pena já fazer a prototipação da interface. Mesmo que não seja uma prototipação já fiel ao que vai ser a tela final, mas para você ter essa noção, tá certo? De todos os eventos, de todos os passos que eu tenho que descrever pensando nesse cenário, em todas as relações que o meu objeto que eu estou indicando terá em todo o sistema. Então, você, analista, tem que ter essa percepção, conseguir aí tratar essa abstração e fazer essa descrição. Por quê? O que for tratado na modelagem, na documentação, é o que será implementado posteriormente. Então, com isso, fechamos este exemplo de documentação, que é um tipo de documentação, de um formato de documentação de um use case. Ainda, vamos agora, nessa sessão, verificar alguns exemplos dos outros formatos. Do formato, então, de documentação dos use cases, correspondentes ao formato de descrição no formato de formulário contínuo, no formato tabular e mais alguns exemplos no formato numerado, que indica a descrição da documentação dos use cases. Então, vamos lá conferindo. Então, olha só. Então, esses arquivos, olha só, no formato, os três formatos, nós vamos verificar depois, você vai abrir esses arquivos num documento especial, verificando os três formatos da documentação, que são arquivos específicos desses três formatos. Então, cada formato representa, no caso, a indicação, se é o formato tabular, o formato bem simples, está certo? E, no caso, a descrição, o formato contínuo, referente, então, a dois tipos de exemplos. Você receberá, então, depois você acessa a área do tutor, ok? E vai acessar aí esses arquivos, e eles estão separados. E, no caso aqui, nós tivemos aqui uma falha que eles não estão abrindo. Então, fica depois aí para você conferir estes formatos. Agora nós vamos, então, conferir os três exemplos
dessa documentação dos use cases. Então, vamos, nesse momento, conferir. Então, eu trouxe e eles estão como arquivos separados. Então, você vai acessar na sua área. Então, olha só, nós temos o formato contínuo, é o formato que ele é representado no formulário. Eu indiquei alguns exemplos aqui exatamente conforme os livros indicados na nossa bibliografia. Então, nós temos, deixa eu minimizar aqui, porque está... Isso, agora sim, de acordo com o que você está recebendo. É correspondente ao use case locar DVD, certo? Então, correspondente aí a este exemplo. Então, olha só, o formato descritivo, ele traz breve descrição, a indicação de pré-condição, como o cliente seleciona grupo de produtos para alocar. Aqui ele indicou os atores, ator primário e ator, então, secundário. Olhe só a descrição do cenário principal. Então, ele indicou, nesse formato, foi feita uma descrição referente, explicando o que é essa alocação, tá certo? E aí depois ele faz aqui até demonstra exemplos, no caso dessas categorias. Então, ó, os grupos são infantil, adulto, ação, então, do que pode ser locado. A opção todos indica que o cliente locador poderá efetuar uma busca por todos os grupos existentes cliente locador. O passo 2, o ator, no caso, que é o cliente, escolhe determinado tipo de grupo, selecionando a sua descrição. 3, passo 3, escolhe o tipo de busca desejado. Então, na verdade, ele vai narrando exatamente pensando na execução da alocação ali do DVD. Em determinado momento, uma vez que ele já selecionou o DVD, o que ele faz? Ele identifica o CPF do cliente, considera, então, que o cliente já está cadastrado, tá certo? Ele validou o CPF do cliente, selecionou a indicação do cartão já do pagamento, validou e fez o quê? No caso, informou o tempo ali, nesse contexto, tá certo? É feito aí a entrega, então indicou aqui o tempo de entrega e fechou a indicação do cenário principal. E nesse mesmo formato, que é o chamado formato contínuo, perceba que ele é bem próximo do formato numerado, tá certo? Só que ele está, que é chamado nesse formato contínuo, indicando aqui alguns elementos a mais, como pré-condições. Ele abre também, mesma coisa, os cenários alternativos. Cenários alternativos. Então, 1.1 abriu que ele fez o quê? Escolheu o filme que esteja em promoção ou lançamento, sem recorrer a nenhuma busca. Então, porque no cenário principal ele recorria à busca. O 4.1 não aceita texto com menos de 3 caracteres. Então, mesma coisa, ele abriu aqui o cenário alternativo. Para cada item, então, indicado no cenário principal, que foi ali numerado, ele abriu aqui qual que é a outra condição. Só que não no nível tão detalhado, pensando na proposta ali da execução, pensando passo a passo. E depois, neste formato, indica alguns requisitos especiais, foram especificados. Deve ser adicionado ou deduzido do número disponível de cópias do estoque, imediatamente após a ação que provocar uma dessas situações. Então, quer dizer, uma vez que foi locado, tem que diminuir o estoque referente ao número de cópias. Ainda o cliente locador pode abandonar a loja a qualquer momento. Então, eu faço aqui pensando em todas condições de tratamentos especiais que podem ocorrer, pensando na execução do use case. Mesma coisa, olhe só, são indicados alguns itens já de acordo com o formato da metodologia que a empresa realmente adota. Aqui o formato, o exemplo do formato tabular, tá certo? Então, o formato tabular é chamado também de narrativa fragmentada. Você pode encontrar também esse nome, a narrativa fragmentada, o qual ele indica exatamente, ele faz a divisão entre a seção do ator e a seção do sistema.
Aqui corresponde ao use case, que é realizar saque, então, de um sistema de agência bancária, tá certo? Então, só voltando. Então, o cliente insere seu cartão no caixa eletrônica. Qual que é o próximo passo? Então, vem para cá, para o sistema. O sistema apresenta a solicitação da senha. O cliente digita a senha. Sistema valida a senha. Cliente solicita a realização de saque. Sistema requisita a quantia a ser sacada. Volta. Cliente fornece o valor da quantia a sacar. O sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo. E cliente retira a quantia e o recibo. Então, olha só, bem de uma forma que represente o use case, mas alternando em duas colunas, nesse formato tabular, indicando ator, indicando sistema. Então, por exemplo, você, a partir do momento que você tem a opção, nesse momento acadêmico, você vai escolher aí qual formato que você acha, posso dizer, que você se familiariza, que você acha que é o ideal. Aumentei muito o zoom, deixa eu diminuir novamente. E aqui mais alguns exemplos do formato numerado. O mesmo use case, realizar saque, só que ele está também descrevendo os passos principais. Cliente insere seu cartão, o sistema apresenta, então perceba, ó, o formato numerado eu vou alternando entre os dois, está certo? Aqui um mesmo use case, ainda suprimindo, fazendo de uma forma, segunda seçãozinha aqui, um formato ainda mais resumido. Um outro exemplo do realizar pedido de compra de uma forma também bem mais generalizada, pedindo correspondente ao pedido de compra de um comércio eletrônico, tá certo? Então, ó, descrevendo todos os passos. Perceba que neste exemplo não foi indicado numeração, tá certo? Então, aí depois, mesmo assim, eu tenho que tratar cenários alternativos. Aqui já é um outro exemplo para você conferir depois, tá certo? Com calma, que é o formato de uma descrição detalhada, considerando o formato numerado. Então, você tem aqui a divisão daquela primeira seção indicando o ator, uma breve descrição, ó, foi indicado ator secundário, pré-condições, fluxo principal, tá ok? Então, aqui é correspondente à inscrição. Então, o aluno solicita realizar inscrição, o sistema apresenta as disciplinas, no caso que ele pode efetuar a inscrição, aluno escolheu as listas, então, todos os passos que favorecem a criação, a efetivação da inscrição. Aí depois, uma vez que, em algum momento igual 4, para cada turma, o sistema informa o professor os horários, os respectivos locais da aula. Então, abriu o cenário alternativo 4, não há oferta disponível para essa disciplina. O que vai acontecer? Então, você tem que pensar o que o sistema vai aqui tratar e tem que fazer essa descrição. Tá certo? Então, depois, confira. E mais um exemplo de uma descrição também detalhada, nesse formato numerado, que é o formato que eu prefiro, conforme demonstrei no slide, certo? Fazendo aqui também, alternando os eventos referente ao ator e referente ao sistema. Então, neste exemplo foi chamado aqui de curso normal e para cada evento o qual eu me deparo com uma condição, neste exemplo, o sistema, o evento 4, o sistema verifica que o CPF é válido. O que pode acontecer? Dele não ser válido, tá certo? Se ele não é válido, vamos ver se melhora aqui para a sua visualização, se ele não é válido, tá certo? Se o CPF é válido, ele continuou cadastrando o cliente. Se ele não é válido, ele vai informar que aquele CPF não é válido e vai permitir informar novo CPF. E assim por diante, então, todos os passos, está certo? Então, você vai conferir aí
estes exemplos, alguns exemplos que eu acho que complementa para você se aprofundar nos vários formatos. E, novamente comentando, você que tem aí a opção de quais desses 3 formatos que você pode optar, dependendo do momento que você tenha que fazer um exercício ou, no caso, o seu próprio trabalho, tá certo? De integração, a produção textual, você que vai poder aí optar. E ainda, pensando agora, correspondente ao estudo de caso que nós estamos trabalhando na teleaula, que é o estudo de caso da locadora de veículos. Então, eu já tenho o diagrama de use cases pronto, tá certo? Então, lembrando do estudo de caso. Agora, vamos pensar no use case, considerando todos os use cases já definidos, identificados no diagrama, vamos aqui pensar como que poderia narrar, tá certo? Correspondente, considerando as regras de negócios descritas na descrição, de um use case. Então, vamos lá. Considerando o use case alugar veículo. O alugar veículo, o que eu tenho que pensar? O alugar veículo, quem que é o ator? O ator é o cliente. Neste caso, eu tenho que fazer o quê? A descrição, se eu tenho que descrever o alugar veículo, eu tenho que considerar o quê? Que o meu veículo já está cadastrado, tenho que considerar que o meu cliente já está cadastrado, tá certo? Do veículo, no caso, para cadastrar o veículo, todos os outros cadastrinhos básicos já devem ser o quê? Considerar que tudo isso já está pronto para considerar aí a escolha do veículo. Então, sempre que eu for descrever, fazer aí a documentação do meu use case, o que eu tenho que imaginar? Vale a pena você também fazer uma listagem prévia, no caso, se eu quero alugar veículo, de acordo com a descrição do que nós temos na documentação, eu tenho que imaginar, faça um roteirinho prévio. Eu tenho que ter, então, como pré-condição, o cliente tem que estar cadastrado. Então, no meu cenário principal, eu vou o quê? Considerar que o meu cliente já está cadastrado, já existe. Se ele não estiver cadastrado, eu vou jogar o quê? Se ele não existir, eu vou jogar no cenário alternativo. Tenho que considerar que no momento do aluguel, o veículo também já estará cadastrado. Se porventura o usuário naquele momento ali, deu algum problema, não localizou o veículo, todo caso eu posso também abrir isso em cenário alternativo, mas isso não poderia, né, não pode acontecer no sistema. Do cliente, considerando aqui a inclusão, eu tenho que pensar o quê? Referente aos atributos básicos do meu cliente, quais são as validações? Então, o meu cliente, do que foi listado e do que eu tenho que manter no cadastro básico, no mínimo, o CPF tem que estar o quê? Exige uma validação e, na verdade, o CPF são 2 validações. A primeira validação é que o meu CPF, uma vez informado um CPF, por exemplo, considerar que aquele CPF é válido. Então, no cenário principal, eu tenho que tratar ali que uma vez que eu informo o CPF do meu cliente para fazer o aluguel, ele tem que informar um CPF válido. Se porventura aquele CPF não for válido, então eu trato isso em cenário alternativo. E uma vez também que ele informa esse CPF sendo válido, eu tenho que considerar que no aluguel, o que tem que estar? O meu CPF já tem que estar cadastrado, o cliente tem que estar cadastrado, tá certo? Então, sempre que eu for tratar aqui a descrição do use case, eu tenho que ter toda essa noção, toda essa percepção, tá certo? Do que tem que acontecer. Então,
CPF, eu vou localizar o meu cliente com certeza pelo CPF. O veículo, mesma coisa. Não preciso tratar a validação referente ao cadastro do veículo, porque isso é lá no cadastro de veículo. E depois, o que eu tenho que fazer? Uma vez que o veículo foi, então, indiquei o CPF do meu cliente. O CPF já existe, considero que o CPF existe, que o CPF é válido, tá certo? Eu vou o quê? Localizar, selecionar o veículo. Considerando que eu localizei o veículo, o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu escolhi aquele veículo, ele vai informar dados referente ao aluguel, que é data de início, data fim considerando data de retorno desse veículo, tá certo? Se eu estou fazendo a locação dia 4/3, a data de retorno, a data de devolução, na verdade, tem que ser o quê? Maior do que data atual. Então, nesse momento aqui que eu for fazer que eu tenho que fazer agora a documentação desse alugar veículo no cenário principal, eu tenho que tratar, tá certo? Que a data prevista de devolução, eu tenho que tratar essa consistência e fazer isso. Então, eu preciso validar também data prevista de devolução. Uma vez que a data está consistente, confirmando, posso dizer, após confirmando o aluguel, confirma, o sistema vai, posso dizer, emitir o contrato do aluguel. E então, nesse use case, alugar veículo, eu tenho que chamar o emitir contrato, ok? Mesmo que você não tratou no diagrama, mas, olhe só, então só voltando, nós temos sim aqui já a indicação aqui de uma inclusão. Então, nessa descrição, após efetuar e terminar o cadastro do aluguel, obrigatoriamente eu já fiz aqui a representação do include. Então, eu tenho que emitir o contrato, tá certo? Então, obrigatoriamente tem que ter esses passos. Então, deixo aí como também para você reforçar o seu aprendizado, importante que você depois acesse o arquivo e verifique passo a passo, faça a leitura correspondente à documentação e da execução desse use case do alugar veículo, mas é esse sentido, sempre que eu for agora fazer a documentação, eu tenho que pensar no todo, no contexto como um todo da interação do meu objeto, do alugar veículo, tá certo? Que é neste exemplo do exercício, e o que vai acontecer, tá ok? Então, eu tenho que sempre pensar nesse cenário. Então, por enquanto, faça aí essa descrição básica, fica essa dica, faça a descrição dos principais eventos e aí você relata isso no formato que você for escolher, tá certo? Para fazer a documentação. Então, se no meu diagrama de use cases eu tenho 20 ou 30, não importa o número de use cases, agora é o momento que eu tenho que fazer a documentação correspondente a cada use case. Então, é uma documentação complementar, mas é importante que você faça essa documentação. E vamos agora fazer um breve intervalo, vou verificar se vocês têm alguma dúvida, tá certo? Vamos selecionar aí algumas dúvidas e volto já respondendo. Então, um intervalo breve de 2 minutinhos.
Olá, retornando, então, no polo de Arapiraca, Alagoas, tendo sempre a participação de vocês, muito obrigada, tá certo? Então, fez lá uma pergunta, professor, está correto chamar o caso de uso alugar veículo de objeto? Vamos ver se é isso que eu entendi. Não, alugar veículo, as duas palavras que estão indicando o nome do use case, é nome de use case, é funcionalidade. Alugar veículo, nome da funcionalidade é o quê? Verbo no infinitivo, mais o nome, no caso aí, composto, você indica, faz a concatenação de substantivo. Então, ele está indicando o nome da funcionalidade, alugar veículo. Mas agora eu tenho que pensar o quê? Se eu tenho a funcionalidade alugar veículo, eu vou ter que ter no meu sistema, depois, o objeto correspondente, tá certo? Então, se eu quero alugar, eu tenho que fazer o quê? A criação de um objeto que vai ser a inclusão desse aluguel. Então, o nome do objeto, na hora que a gente for agora avançando na documentação, que vai ser o diagrama de classes, eu vou ter que dar um nome para esse objeto. Alugar veículo. Eu vou chamar o objeto, eu prefiro neste exemplo, chamar o quê? De locação ou aluguel só. Aluguel ou locação, no caso, se você quiser colocar aluguel ou locação de veículo, posso colocar locação ou aluguel de veículo. Então, essa funcionalidade vai ter que ter um objeto correspondente, mas eu não posso falar que alugar com o nome de verbo no infinitivo, tá certo? É um objeto. Todo use case, eu tenho que sempre analisar o todo no sistema, o contexto do sistema, que ele manipula objetos. Pode acontecer que eu tenho um use case e ele está manipulando ou vai manipular um único objeto ou pode manipular mais do que um tipo de objeto de todos os objetos, no caso, definidos. E na representação, agora, vai ser o quê? Representado como sendo uma classe de objetos. Tá certo? Então, sim, nós temos a funcionalidade alugar, nome de use case, sempre usando como verbo no infinitivo. E para essa funcionalidade, eu vou manipular, vou gerar um objeto aluguel. Ok? Então, fechando, por enquanto, uma única dúvida. Agora, trabalhando o conceito de diagrama de classes. Então, pensando na evolução da nossa documentação, eu tenho que pensar o quê? Eu já tenho as funcionalidades previamente definidas. E agora, eu tenho que, para cada funcionalidade, eu penso na execução dela, fiz já uma documentação prévia, fiz uma descrição, porém, dependendo da funcionalidade, eu tenho que fazer a criação de um objeto. Dependendo da funcionalidade, eu tenho que fazer o quê? Só manipular um objeto que já está pronto, que já está criado. E simplesmente eu vou o quê? Vou agora recuperar um objeto que está pronto. Então, avançando nessa modelagem, é o momento agora de pensar no chamado dados, a preocupação com os dados, a ênfase na parte estática da nossa modelagem. Então, vamos conferir alguns conceitos. Conforme Guedes, entre os autores, ele coloca diagrama de classes, o seu objetivo é permitir a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como essas se relacionam, apresentando, então, olha só, a visão estática dessas classes e como elas estão organizadas, preocupando-se em definir sua estrutura lógica, tá ok? Então, daquela classificação entre as técnicas de modelagem da UML, lembra, ele faz uma distinção em técnicas de modelagens comportamentais e técnicas de modelagens estruturais. Nós começamos com o diagrama de use cases, que é o diagrama, entre os vários diagramas, posso dizer que é o principal. E agora, das técnicas de modelagem estruturais, o diagrama de classes
também é o principal diagrama. Então, ele representa agora a ênfase da parte estática dessas classes, tá certo? E aí, nesse diagrama, nós vamos listar os atributos, operações e relacionamentos. Considerando que, dependendo do cenário que nós estamos trabalhando, do contexto que nós estamos trabalhando, eu tenho que representar, na verdade, um modelo de classes, que ele é composto, então, por um conjunto de diagramas. Isso porque, se for um sistema que, numa primeira identificação prévia, eu identifiquei, que tem 60 classes. Será que 60 classes eu vou conseguir representar em um único diagrama de classes? Provavelmente não, tá certo? Nós sempre utilizamos como padrão também de impressão, página que seja uma página aí de sulfite tamanho 1:4. Então, esse diagrama, eu tenho que pensar que eu vou representar agora as classes, que nós já vamos ver a notação, tá certo? Porém, eu tenho que mostrar uma forma, no formato que eu possa fazer aí a leitura e consiga ter uma interpretação correta do que representa aquela classe. Então, muitas vezes, para o mesmo sistema, eu vou ter o quê? Vários diagramas de classes. A partir daí, então, quantos forem necessários, nós temos um chamado modelo de classes. Ok? Então, por isso que também você pode chamar de, eu vou trabalhar com um modelo de classes. E como que é feita, então, essa representação? Como que nós avançamos com essa notação? Primeiro, considero que eu já tenho o diagrama de use cases pronto. Eu tenho que agora analisar cada use case e identificar que para executar aquele use case, tá certo? Eu preciso, então, ter uma classe de objetos correspondente, uma ou mais. Tá certo? Eu posso, no mesmo use case, executar o objeto 1, executar um outro objeto. Então, o diagrama de classes, também como proposta da UML, eu faço uma primeira visão e depois eu posso ir refinando e detalhando esse diagrama. A notação para cada classe é esse retângulo dividido em 3 seções, tá certo? Na primeira seção eu represento o nome da classe. O nome da classe, aí sim, é no substantivo e sempre no singular. Então, uma regrinha de nomenclatura correspondente ao nome da classe. A segunda seção, nós vamos listar os atributos. Aqui não tem regra se eu tenho que listar em ordem alfabética ou não. O que tem que se respeitar da nomenclatura do nome do atributo é sempre, se for um substantivo composto, eu tenho que tratar, iniciando o primeiro substantivo no singular, em letra minúscula, sendo o substantivo composto a partir do segundo atributo, da segunda palavra, em letra maiúscula. Então, por exemplo, data de nascimento, eu tenho que indicar assim, data, posso só colocar, posso suprimir, né, o D, data, nascimento. Então, minúsculo concatenado com maiúsculo. Mesma coisa, nome de operação. Só que nome de operação, a regra é também verbo no infinitivo, como o nome do use case, tá certo? E aí, nós temos alguns detalhes que para cada atributo eu posso listar, além do nome dele, já indicar o tipo de dados e um valor default, um valor padrão, tá certo? Para aquele atributo. E eu já posso também listar para cada operação a lista de argumentos que representam os atributos para executar aquela operação e o tipo de resultados também correspondente aí ao tipo de dados da linguagem de programação. Aqui são exemplos como eu posso ir trabalhando por visão no diagrama. Dependendo se é um diagrama ou que eu tenho muitas classes e dependendo desse sistema que eu representei no único diagrama, não precisei de um modelo, eu posso fazer o quê? Represento apenas o nome da classe. Depois, a ferramenta case de modelagem que eu adoto para fazer a representação do diagrama, ela me dá essa opção. Eu posso suprimir a seção das operações ou, neste exemplo, eu fiz o quê? Suprimi a seção dos atributos, listei só as operações
Eu posso representar a classe completa, com o nome dos atributos e nome das operações, ou já esse formato completo, que eu indico o tipo de dados, tá certo? E aqui não listei a lista de argumentos da operação, listei apenas o nome da operação, mas eu já poderia representar aqui a lista de argumentos. Então, são formatos que você agora, conforme você começa a trabalhar na modelagem do diagrama, elaborando o diagrama de classes, eu geralmente prefiro fazer o quê? A primeira representação, a primeira visão do diagrama de classes, eu dou ênfase à primeira seção, à segunda seção ali da divisão, aos atributos. Depois eu me preocupo com as operações, está certo? Porque uma vez que eu tenho os atributos muito bem definidos, aí sim, eu vou analisar cada atributo. Todo o atributo que tem a necessidade de fazer uma validação, tá certo? Eu vou ter que abrir e vou ter que representar uma operação correspondente. Ainda, além das validações, são todas as ações, uma operação representa todas as ações que um objeto executa ou está sujeito a executar, ok? Então, se eu tenho uma classe, a classe aluno, eu tenho que considerar que as operações básicas, no mínimo, é uma inclusão, uma alteração. Se eu não vou tratar a exclusão, mas eu vou tratar o gerenciamento do status, tá certo? Desse objeto. Então, a seção das operações, eu posso representar um pouquinho mais adiante numa outra representação de uma outra visão do meu diagrama de classes. Mas, em algum momento, eu tenho que representar o todo. Tá certo? Representar ele completo. Correspondente aos detalhes do tipo de dados, tanto do nome de atributo como a lista de argumento de uma operação, a lista de argumento são todos os atributos necessários no momento que eu vou executar aquela operação, quais atributos que eu preciso. Exemplificando, operação inclusão. Eu preciso utilizar qual que vai ser a minha lista de argumentos? Todos os atributos, porque se eu quero fazer uma inclusão de um aluno, por exemplo, todos os atributos que foram indicados é essa lista que eu vou passar como lista de argumentos, tá ok? O tipo de dados dos atributos, eu prefiro não representar no diagrama de classes correspondente à atividade de análise, tá certo? Eu prefiro representar no diagrama de classes correspondente à modelagem da atividade de projeto, porque lá eu já sei qual que é a linguagem de programação que eu vou adotar, tá certo? Nesse momento eu não me preocupo com isso. Então, o importante é que, para cada classe, no mínimo você represente e defina exatamente os atributos e as operações. E aí depois, temos que avançar nessa modelagem que nós vamos representar os demais elementos que compõem o diagrama de classes. Verificando agora, dos demais elementos do diagrama de classes, como que essas classes, como os objetos da minha classe se comunicam, se relacionam. Então, para cada diagrama de classes, uma vez que eu representei as classes, eu também tenho que indicar as relações entre os objetos. Então, vamos conferir, tá certo, quais são os tipos de relacionamentos. Na UML, um relacionamento, então, ele indica os modos pelos quais os objetos se comunicam, tá certo? Logicamente ou fisicamente. Então, pensando na relação de um objeto com o outro no sistema. A UML, na representação do diagrama de classes, existe, então, 4 tipos de relacionamentos. No diagrama de classes, desses 4 tipos, nós vamos trabalhar, a princípio, com 2 tipos de relacionamentos, as associações e as generalizações. Dependências e realizações, elas são utilizadas principalmente no diagrama de classes, na versão mais detalhada, pensando já com a linguagem de programação, que eu considero que é o diagrama de classes lá da atividade de projeto. Então, a princípio, nós vamos trabalhar com associações e generalização.
Então, as associações, por sua vez, elas têm uma subdivisão em unária, binária, classe associativa e agregação. Então, na verdade, elas representam o relacionamento entre instâncias dos objetos. O relacionamento do tipo generalização já vai representar as chamadas classes, a classe genérica e a classe especializada. É aonde eu vou representar o conceito de herança. A partir da abstração, eu faço, então, a representação e através de uma generalização. O relacionamento de dependência é para mostrar a dependência de um objeto para o outro, tá certo? Mas também, entre outros diagramas da UML, também se usa o relacionamento de dependência, como em próprio use cases ou no diagrama de pacotes e assim por diante. E as realizações é um relacionamento que indica um contrato de execução entre classes e interfaces, tá certo? Então, as interfaces que são representadas e que eu tenho que trabalhar aí conforme a programação orientada a objetos. Por isso que eu falo que o ideal é pensar nesses dois relacionamentos numa visão mais detalhada do diagrama de classes. A associação unária, ou também chamada de reflexiva, é aquela que ocorre quando existe, que eu tenho que indicar que um objeto de uma classe está se relacionando com objetos da própria classe. Neste exemplo, eu tenho uma representação de uma superclasse, representei aqui uma generalização, então, e eu tenho dois tipos de produto, produto nacional e produto importado. De produto importado, eu estou indicando o quê? Que eu posso indicar que um produto importado do meu sistema como regra de negócio, ele pode se relacionar com outro produto como brinde. Então, considerando que no meu sistema, isso tem uma regra, então, uma vez que o meu produto importado, suponha que seja o perfume X, esse perfume X, considerando ele nessa classificação de produto importado, o PX, todo produto importado, pode ter um brinde ou não, que vai ser um outro produto importado. Aí nós vamos indicar as chamadas multiplicidades entre as associações, então, ok? Então, neste caso, quer dizer o quê? Eu tenho um objeto associando com objetos da mesma classe. É a chamada associação unária. E para isso, então, eu tenho que prestar atenção, conforme as regras de negócio do contexto do meu sistema, e indicar essa chamada multiplicidade, ou seja, quantos objetos de uma classe se associam com objetos da mesma classe. Na UML, então, em cada extremidade da associação, você vai indicar ou nenhum ou um objeto, ou no máximo um, pode ser ponto, ponto, um, ou pode substituir por apenas o um. Posso ter objetos, mas eu posso ter muitos objetos, então é o asterisco. O asterisco para nós aqui indica o N, tá certo? Muitos. A mínima e a máxima, então, um ou muitos. E eu posso ter o número já exato de quantos objetos se relacionam com objetos da mesma classe. Então, verificando, avançando aqui nos tipos de relacionamentos, e nós vamos, então, aqui, agora, conferir essas multiplicidades. A associação binária ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes. O próprio nome é bem sugestivo, associação binária. Então, fazendo a leitura, eu tenho a classe graduação e eu tenho que indicar com quantos objetos um curso de graduação pode o quê? Ser ofertado, o mesmo curso de graduação pode ofertar nenhum ou muitos cursos de extensão e o mesmo curso de extensão pode ser ofertado por um ou muitos cursos de graduação. Tá ok? Então, foi estabelecida uma associação binária e obrigatoriamente, sendo associação binária ou sendo associação unária, como nós vimos no slide anterior, é obrigatório indicar a multiplicidade.
A classe associativa, considerando o mesmo exemplo, agora considera-se que eu identifiquei a classe curso de extensão. Um curso de extensão, ele é ministrado, pode ser ministrado por um ou muitos professores. O mesmo professor, conforme regra de negócio do contexto do meu sistema, ele pode ministrar nenhum ou muitos cursos de extensão, tá certo? Suponha que você precisa indicar, neste exemplo, então vamos supor, o nosso curso de ADS está ofertando o curso de extensão de desenvolvimento ágil, modelagem de desenvolvimento ágil para engenharia de software. É o curso de extensão 14, tá certo? Quem que vai ministrar esse curso? Então, quem vai ministrar esse curso é a professor 10, que é a Yolanda, e é o professor 15, que é o professor, por exemplo, o Marco. Então, me interessa saber que para o mesmo curso de extensão, foi indicado que eu tenho que ter no mínimo um, mas eu posso ter muitos professores, tá certo? Então, me interessa saber, no período desse curso, quem vai ministrar a partir de quando. Então, por isso que eu tenho aqui uma chamada classe associativa, ou seja, é uma relação de dois objetos. Eu tenho uma combinação obrigatória. Então, a partir do momento que eu tenho essa necessidade de indicar atributos específicos da combinação entre dois objetos, como que eu represento isso? Este é o formato. Eu abro essa outra classe, indicando obrigatoriamente quais são esses atributos, tá certo? E é uma representação de uma linha tracejada. Ok? É chamada, então, de classe associativa. Geralmente, ela ocorre de multiplicidade do tipo N para N, de muitos para muitos. Ok? A agregação é um outro tipo de associação. Então, lembra que nós estamos vendo os tipos de associação. Eu vou direto para a representação, que fica mais fácil você já compreender. Então, esse tipo de relacionamento, a agregação, o que acontece? Primeiramente, você estabelece uma associação binária. Eu estou indicando que de um país eu posso ter o quê? Muitos estados. Então, de um país Brasil, eu posso ter muitos estados. Do mesmo estado, eu posso ter, então, muitos municípios, mas cada município pertence a um estado, por sua vez, cada estado pertence a um país. Uma vez que você estabeleceu uma associação binária, você tem que verificar o quê? Faz sentido no mundo real você falar que eu tenho um objeto maior, um objeto todo, que ele é composto de partes? Se faz sentido no mundo real, então não é uma simples associação binária, e sim uma agregação. Eu tenho um objeto que é chamado de objeto todo, composto de partes. Tá, ok? Então, aí utiliza-se essa notação do losango vazado, sempre correspondente à classe do todo. Por quê? Porque isso vai influenciar depois na programação. Tá certo? Uma vez que você exclui um objeto, você muitas vezes tem que excluir as suas partes. Porém, a agregação, essa representação, mesmo indicando que eu tenho um objeto todo que é composto, se lê como é composto de partes, o todo, tá certo? Considera-se que ele é independente das partes. Então, quer dizer, primeiro eu cadastro o país, para depois cadastrar estado em um outro momento, não tem problema nenhum. Porventura, se ocorrer a necessidade de, uma vez que você cadastra o objeto todo, e já ter que cadastrar as partes obrigatoriamente, então quer dizer, no mínimo eu tenho que ter um, então é um tipo de agregação especial, é a chamada composição. Então, no primeiro exemplo, quer dizer que o todo, o objeto todo, vive sem as partes, é independente das partes.
Se ele é independente, é agregação. Se ele tem a dependência de existência, então, de ambas as partes, do todo para o objeto parte, da parte para o todo, então, é uma representação chamada composição. É o losango preenchido, tá certo? Mas, exemplificando ainda, quer dizer, pensa num orçamento. Ele tem um cabeçalho, orçamento número 1000. Que você fez lá na concessionária, você está fazendo um orçamento para o seu serviço. Então, o orçamento 1 é para o cliente 14. No momento que você indica o cabeçalho do orçamento, eu posso ter para aquele orçamento, se é um orçamento, no mínimo um serviço, ou que seja orçamento de produto, tá certo? Ou no mínimo um produto. Então, eu tenho que criar o cabeçalho do orçamento e obrigatoriamente ter pelo menos um objeto parte. Por isso que quer dizer que o todo depende da parte e a parte depende do todo. Então, neste exemplo, uma vez que acontece isso, é uma composição. E a generalização é a representação, então, a partir do momento que eu identifiquei que eu tenho herança, tá certo? Eu tenho classes com atributos comuns e comportamento comum, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Criar uma superclasse que generaliza, os atributos comuns eu deixo na superclasse e é essa a representação que é utilizada, um triângulo indicando para a superclasse. Então, no meu sistema, identifiquei que eu tenho dois tipos de produto, produto nacional e produto importado. Por sua vez, então, eu generalizei e deixei os atributos comuns na superclasse. Então, com isso, fechamos os tipos de relacionamentos, a associação e, no caso, a generalização. Ainda para reforçar os conceitos dos relacionamentos do diagrama de classes, vamos conferir agora um exemplo com todos os relacionamentos e depois você fará a leitura dos demais diagramas. Então, eu trouxe 3 exemplos, tá certo? Então, neste exemplo eu tenho a classe estado, ela é composta de cidade, então quer dizer, o meu objeto todo é composto de partes. Lembra, o todo eu posso cadastrar o estado e no outro momento cadastrar cidade, então por isso que é uma agregação. Da mesma cidade, eu posso ter muitos participantes. Nesse contexto deste exemplo, eu tenho 3 tipos de participantes, aluno, docente e visitante. Por isso que foi indicado um relacionamento do tipo generalização. Sempre lendo de baixo para cima é como é tipo. Visitante é um tipo de participante? Docente é um tipo de participante? Aluno é um tipo de participante? Se faz sentido no mundo real, no contexto do meu sistema, então faz sentido representar a generalização. O mesmo participante pode participar de muitos projetos de extensão. Aquele mesmo projeto de extensão pode ter nenhum ou muitos projetos. Por isso que foi criada a classe associativa participação de projeto, onde indicou a data de início e data de término de cada participante desse projeto. Todo projeto de extensão pode ser ofertado por um ou muitos cursos de graduação. O mesmo curso de graduação pode ofertar nenhum ou muitos projetos. Cada curso de graduação, ele é coordenado, então, por um professor coordenador. O mesmo coordenador pode coordenar nenhum ou muitos cursos de graduação. Então, aqui, neste exemplo, reforçando os relacionamentos, um outro exemplo para você também, posteriormente, faça a leitura com calma. Eu tenho uma associação binária, toda pessoa pode ter no meu sistema ser o quê? Nenhum ou muitos usuários. Pessoa é de um país, país, por sua vez, posso ter muitas instituições de ensino. Eu tenho 3 tipos de pessoas, funcionário, avaliador e autor, e um outro nível de generalização, funcionário administrativo, coordenador e especialista. E o outro exemplo, novamente, generalização e associações binárias. Então, você fará a leitura desses diagramas para reforçar aí os tipos de relacionamentos
tá certo? Que são os possíveis relacionamentos nessa primeira representação do diagrama de classes, tá ok? Então, definir a classe, definir os atributos, estabeleça os relacionamentos de acordo com os tipos de relacionamentos possíveis e depois eu vou refinando, tá certo? Então, posso trabalhar com vários níveis de representação do diagrama de classes conforme os detalhes que eu quero acrescentar em cada diagrama, logicamente até chegar à versão final. Então, muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima.